Olá, amigos! Olá, amigos! Todos estão me ouvindo, todos estão me vendo bem. Bacana, né, gente? Maneiro. Vamos começar então nossa aula de hoje. Uma aula muito bacana, a gente vai ter várias coisas, né? Tava aí no aguardo aí do pessoal da turma linkar. O pessoal agora já linkou e vamos que vamos, porque nós vamos falar hoje das questões ligadas à teoria de aprendizagem. Em especial, vamos falar mais hoje sobre meu amigo Jean Piaget e Vygotsky, beleza? E na próxima aula a gente vai dar sequência a esse assunto, que é um assunto grande, falando de outras questões, né? Falando de comportamentalismo, falando de inatismo, falando de humanismo, falando de outros pensadores como Vallon, né? Pensadores que também estarão em sua prova, beleza? Tranquilo? Então vamos começar com a nossa aula. Vamos que vamos e sem se prolongar mais, vamos embora. Beleza? Tranquilo, galera? Pois bem, é certo de cair na sua prova, tá? E o que você tem que saber? Primeiro, tanto Piaget quanto Vygotsky eram interacionistas, ok? Já foi cobrado na prova da Prefeitura do Rio, tá? A semelhança entre eles. Normalmente os professores, e eu faço uma meia-culpa quanto a isso, ensinam a diferença entre Piaget e entre Vygotsky, e quase nunca falam sobre a semelhança, que é extremamente simples. É o fato do que eu já falei para vocês, que tanto Piaget quanto Vygotsky são interacionistas, ou seja, acreditam na relação da influência do meio no desenvolvimento, na aprendizagem do aluno, ok? Beleza? Tranquilo? Agora, temos as diferenças, que são algumas, e que diferença nós podemos pontuar? Primeira diferença é como cada um enxerga esse meio, correto? O meio para Piaget seria um meio biológico, ok? Até por conta disso que Piaget é considerado, além de interacionista, construtivista, ok? O meio para Vygotsky é o meio social, e até por conta disso que Vygotsky é considerado sócio-interacionista. Então, a grosso modo, e como a gente costuma dizer e explicar e falar bastante, né? O meio para Piaget é o meio biológico, portanto é o meio de dentro para fora. E o meio para Vygotsky é o meio social, portanto é o meio de fora para dentro. É a diferença entre em relação a Piaget e a Vygotsky, a relação onde cada um enxerga a questão relacionada ao entendimento do seu meio, né? Do meio que é para cada um deles, beleza? Meio para Piaget, biológico, meio para Vygotsky, meio social. Gente, olha que coisa interessante que nós temos que entender aqui e, obviamente, fluir quanto a tudo isso. Meus amigos, Piaget, ele era biólogo de formação, correto? Viveu na Suíça, não conheceu Vygotsky em vida. Piaget e conheceu a obra de Vygotsky depois que ele já tinha morrido. Até porque Vygotsky era russo. E eles viveram no final do século XIX, início do século XX. Por isso que você vê as fotos de Piaget, ele tá velhinho, porque ele morreu com 80 e poucos anos. Diferente de Vygotsky, que as fotos que você vai ver ele tá novinho, porque morreu com 33, 32 anos de Vygotsky. Então, obviamente, embora fossem contemporâneos, nasceram na mesma época, não se conheceram, não tiveram o prazer
de ter um diálogo entre eles e, consequente, também não tiveram, né, essa relação, esse prazer de um alimentar a teoria do outro. Inclusive, né, Piaget diz que uma das grandes frustrações que ele teve na vida foi exatamente não ter conhecido Vygotsky em vida, né? Então, consequentemente, são situações que nós temos que entender, beleza? Outra diferença entre Piaget e Vygotsky. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Ou seja, para Jean Piaget, o que vem primeiro? Desenvolvimento. A partir do desenvolvimento, você vai ter a aprendizagem. Diferente de Vygotsky, pois para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem caminham juntos, ok? Ou seja, são processos indissociáveis, caminham enquanto um ocorre, o outro ocorre simultaneamente, ou seja, um não vai preceder o outro. Então, para Piaget, o cara, para aprender, antes dele aprender, ele necessariamente deve se desenvolver. Já para Vygotsky, não. Para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos. Então, enquanto o indivíduo está se desenvolvendo, ele automaticamente está aprendendo e vice-versa. Características muito importantes que nós temos que ter e que marcam o objetivo da aula de hoje. Legal? Bom, exatamente por isso que Piaget vai ter os chamados estágios ou etapas do desenvolvimento cognitivo. E a obra de Vygotsky não terá etapas, a obra de Vygotsky não terá estágios, nem etapas. Para Vygotsky, o que nós teremos serão as chamadas zonas de desenvolvimento, ok? Então, para Vygotsky, nós teremos zonas de desenvolvimento. A teoria dele não vai se basear em etapas, não vai se basear em estágios, enquanto Piaget, sim, temos os chamados estágios do desenvolvimento cognitivo. E para Piaget, estamos falando de quatro estágios, beleza? O estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o estágio operatório concreto e o estágio operatório formal, beleza? Perdão. O que seria o estágio operatório, o estágio sensório-motor? Seria justamente o estágio que para Piaget vai até os 2 ou 3 anos de idade. O próprio nome já diz o que significa. Sensório-motor significa sentido. Então, obviamente, a gente está tendo a criança desenvolvendo os sentidos. Engatinha, caminha, usa o tato, paladar, né? Enfim. Motor, locomoção, né? A relação é exatamente da motricidade, né? Da locomoção, né? Característica que você tem aí, que é o fator principal que reúne a característica da criança até os 2, 3 anos de idade. Diferente da fase pré-operacional. A fase pré-operacional, que vai dos 2, 3 aos 7 anos de idade, é a fase que nós caracterizamos exatamente pelo quê? Pela chamada fase egocêntrica, aonde vai ser muito característico, muito representativo na criança, beleza?
o desenvolvimento do chamado egocentrismo. Quem tem filhos, sobrinhos, netos nessa faixa de idade sabe que tudo gira em torno da criança. É o reizinho, é o ser humaninho que é tudo dele. Como assim tudo dele? Se você tem duas crianças dessa faixa etária brincando, uma com todos os brinquedos e a outra apenas com um brinquedinho, é muito possível que essa criança com todos os brinquedos levante, tome aquele único brinquedo da outra criança e deixe ela sem brinquedo. Por quê? Porque está na fase, para Piaget explica dessa forma, tá, gente? Está na chamada fase egocêntrica, por se tratar da fase pré-operacional. Temos muitos programas infantis, muitos, que são diretamente voltados para o público dessa faixa etária. É aquele desenho animado da Porquinha Peppa, que você vê que os personagens, em grande maioria, nem nome tem. São personagens que o nome é pai, irmão, sei lá, mãe da Peppa, que é o protagonismo. Então, claro que o enredo e a narrativa desses desenhos são baseados em psicologia. No caso, em especial, na psicologia piagetiana, na relação da fase que nós conhecemos como egocêntrica. Já a terceira fase, o terceiro estágio, né, do desenvolvimento cognitivo de Piaget é a fase operatória concreta. O que seria a fase operatória concreta? É exatamente a fase que você tem a criança igual São Tomé. Como assim, Anderson? Igual São Tomé. É o famoso ver para crer. Ou seja, a criança, ela não desenvolve uma relação de abstração, ela não desenvolve uma relação de conexão, ela não desenvolve uma relação de metáforas e figuras de linguagem, mas sim uma relação concreta e não abstrata, ok? Ou seja, ela entende tudo no sentido fiel da palavra, ok? Então, por exemplo, criança nessa faixa etária, você vê que normalmente, né, as aulas são aulas que você tem que ter prática ou demonstração. Porque se você fala, ó, imagina isso, não vai imaginar. É a demonstração de imagens, não é? Demonstração de gravuras. Consequentemente, você vê, por exemplo, o impacto da música para essas crianças. As músicas, que em grande maioria são músicas que utilizam figuras de linguagem, consequentemente a criança ela entende no sentido concreto. Então, por exemplo, o funk, que faz muita questão da apologia à questão da sexualidade, que faz muita questão apologia também ao uso de drogas, ou ao uso, ou à questão da violência e exaltação ao poder paralelo. Claro, tem funk, tem músicas e músicas. Mas, por exemplo, eu, que sou professor de escola pública, e uma das escolas que eu trabalho fica em comunidade, favela, eu observo muito isso. Porque muitas crianças que ainda estão na fase concreta são crianças que estão ali respondendo, dançando, né? Ouvindo aquela música, mas uma música que ela entende o sentido concreto da música e não necessariamente o que aquela música quer dizer, né? Por exemplo, tem músicas que, obviamente, elas degradam a mulher na sociedade, né? São músicas que, obviamente, colocam a mulher como uma mulher objeto. E é uma grande incoerência. Por quê? Porque o discurso que nós temos hoje é do empoderamento feminino.
Então é muito difícil você entender que as pessoas que discursam tanto sobre a igualdade de gênero, discursam tanto sobre a questão do empoderamento feminino, muitas vezes são as pessoas que estão ali cantando, dançando músicas que denotam o papel da mulher como objeto, como uma relação de submissão, né? Então, no mínimo, existe uma incoerência. Para crianças dessa idade, dessa faixa etária, da fase concreta, beleza? Que é a fase de 7 aos 11 anos de idade, beleza? Piaget explica, dizendo que as crianças estão, que é o pré-adolescente, ele está numa fase concreta e exatamente por conta dessa fase concreta, ele tem que ver para crer. Ele não entende aquilo que ele está cantando, ele não entende aquilo que ele está ouvindo, principalmente se for num sentido abstrato. Ok? Beleza? Tranquilo, gente? Ficou claro? Maneiro, né? Delicinha, show de bola, bacana. Mais uma vez, desculpa a minha rouquidão, porque com essa mudança de clima, de tempo, né? Para ser mais exato, nossa, eu fico gripado eternamente, parece. Surreal. Então vou beber água pra caramba e vamos dar essa aula, até porque a semana está só começando e vamos que vamos, né? E minha jornada de aula é algo em torno de quase 70, ou até às vezes passo um pouquinho, 70 e poucas horas de aula por semana. Beleza? Então vamos que vamos seguir, vamos para frente, que é para frente que se anda. Legal? E a quarta fase do desenvolvimento cognitivo corresponde exatamente à fase que nós entendemos como operatório formal. O que é a fase operatória formal? É exatamente a fase em que a criança, no caso já o adolescente, porque a partir dos 11 anos de idade, ele já estabelece conexão. Conexão envolvendo o quê? Envolvendo o sentido abstrato, a relação das abstrações, a relação da figura de linguagem. Portanto, não é? Pessoas que dão aula para essa faixa etária, que é meu caso, né? Eu pego aquela molecada muitas vezes o 6º ano, que está na transição, né? Alguns concretos, outros já abstratos, né? Na questão do sentido formal. Consequentemente, o que você vai ter? Você tem aquela criança que acha que tudo é sacanagem. Literalmente, tudo que você fala, ela entende como figura de linguagem, ou seja, ela entende como uma baita de uma sacanagem, até mesmo quando não é. Beleza? Por quê? Porque ela vai entender o sentido abstrato. Então, para esses pré-adolescentes, no caso esses adolescentes, a partir dos 11 anos de idade, Piaget diz o seguinte: tá dançando a música, tá cantando aquilo lá, é porque tá entendendo aquilo ali. Porque entende realmente o sentido abstrato, pois está na fase operatória formal. Ok? Beleza? Tranquilo? Repara bem, para Vygotsky não tem nada disso. Porque para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis, caminham juntos. Então repara, Piaget diz que cada estágio o cara tem uma capacidade cognitiva de aprendizado. Vygotsky não. Vygotsky, enquanto o cara está se desenvolvendo, ele está aprendendo. Exatamente por conta disso que Vygotsky entende que a relação da aprendizagem tem a ver com o quê? Tem a ver com as zonas de desenvolvimento. E para Vygotsky existem 3 zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento real, o que é isso? Tudo aquilo que o aluno tem autonomia, tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho. Exemplo, você passou uma tarefa para o aluno conseguiu realizar sozinho?
conseguiu realizar sozinho. Portanto, a gente afirma que, segundo Vygotsky, aquilo significa a zona de desenvolvimento real da criança, da pessoa, do ser humano. Ok? Beleza? Temos a zona de desenvolvimento potencial. O que é a zona de desenvolvimento potencial para Vygotsky? É exatamente tudo aquilo que o aluno, que a pessoa, que a criança consegue realizar com ajuda. Professor Anderson Dionísio, ajuda de quem? Ora, ajuda de outro, de um colega, do professor, dos pais, até porque a relação de aprendizado para Vygotsky é uma relação sócio-interacionista, ou seja, para Vygotsky, o aprendizado se dá a partir da interação com o outro, que é exatamente o que nós chamamos de processo de mediação. Então a palavra mediar, que é a mesma coisa que interagir, tem tudo a ver com a obra de Lev Vygotsky, ok? Característica que nós temos em relação ao que nós estamos falando, legal? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Qualquer dúvida você pode escrever aí no chat, qualquer dúvida você pode abrir o áudio e perguntar, que eu vou te responder com todo amor, carinho e atenção que você tanto merece, beleza? Tanto merece. Então são características que nós observamos e, obviamente, situações que vale a pena a gente colocar e pontuar, beleza? Tranquilo? Então, ponto. Zona de desenvolvimento real, o aluno consegue realizar sozinho. Zona de desenvolvimento proximal é potencial com ajuda. E a zona de desenvolvimento proximal? A zona de desenvolvimento proximal, ela é definida como a distância entre a zona real e a zona potencial. Como assim, Anderson? A distância entre tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda e tudo aquilo que ele consegue realizar sozinho. Anderson, como assim? Vamos lá. Vou te explicar de uma forma que, caso você já tenha assistido alguma aula minha sobre isso, você já sabe, que é uma explicação que eu vou te falar e você nunca mais vai esquecer. É a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a sua cara. Como assim, professor Anderson? De sacanagem com a minha cara? Simples. Você passou uma atividade pro moleque. O moleque fez. Aí você, legal. Tá na zona real. Pois, afinal de contas, fez a atividade. Aí daqui a pouco você passa a mesma atividade pro moleque. O moleque não faz. Aí você fala, ué, que isso, Pedrinho? Que isso, Joãozinho? Você acabou de fazer e agora você não está fazendo? Por quê? Porque ele está nessa fase. Ele está exatamente oscilando. A zona proximal, ela é definida como a distância entre o real e o potencial. Real e o potencial. Então, obviamente, a zona proximal é aquela zona intermediária. Portanto, ele está oscilando. Ora ele faz, ora ele não faz. Ora ele faz, ora ele não faz. Então, se de fato ele não tiver de sacanagem com a tua cara, porque sim, ele pode também estar, né? Se ele não tiver, é porque ele está realmente na zona proximal de desenvolvimento, nessa relação oscilando entre a zona real e a potencial. Ok? Beleza? Legal? Bacana, né, gente? Então vamos lá, para a gente ver algumas coisas aqui, ó. Vamos lá. Estamos aí, ó. Olha lá. Para a gente ver alguns slides, para a gente ver como é que funciona.
Esse quadro comparativo ele está mais nítido na apostila que eu enviei para vocês. Você tem aí o livreto, tem esse material que você vai ver. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vygotsky e Piaget, ó. Vygotsky, zona de desenvolvimento real, potencial, e entre as duas, olha lá, a zona proximal de desenvolvimento. Já Piaget coloca lá os estágios, ó. 0 a 2 anos, sensório motor, 2 a 7 anos ou 6, pré-operacional, 7 a 11 anos, operatório concreto, né? 12 anos em diante, operatório formal, também conhecido como abstrato. Contribuição para a educação. Para Piaget propor atividades desafiadoras. A gente vai ver a relação do processo de adaptação para Piaget. Eu vou explicar hoje, beleza? Vygotsky, incentivar novas conquistas. Piaget, facilitador de experiências e estimulador, claro. É a relação da construção. Até por conta disso, o aluno é um ser ativo. O erro deve ser respeitado, né? Porque ele está num processo de construção. Está aí a relação de construtivismo. Já Vygotsky é a relação do papel mediador, ok? Ah lá, Vygotsky põe em pauta a discussão social do desenvolvimento mental. Outra característica importante que temos que entender é que Vygotsky estudou as chamadas funções psicológicas superiores. No caso, capacidade de planejamento, pensamento abstrato, metacognição, né? Claro, Vygotsky, ele ressalta muito a importância da linguagem. Exatamente por conta disso, a gente pode afirmar que para Vygotsky, quem não se comunica não aprende, não se desenvolve, tá? É muito similar àquela frase clássica do Chacrinha: quem não se comunica se trubica, mas para Vygotsky, quem não se comunica realmente não aprende, não se desenvolve. Olha que coisa bacana aí, né? Zona de desenvolvimento proximal. Olha o que ele botou. Botou de um lado da ponte a zona real, o outro lado, né, é a zona potencial, porque é o saber a ser alcançado, tá vendo, ó? Olha lá. E a ponte seria o quê? A mediação, ou seja, seria a zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Porque é a distância entre o real e o potencial, ok? Característica aí muito bacana, né? Aqui é a teoria piagetiana, né? Sensório motor, até 2 anos, tá lá o bebezinho. Pré-operacional, de 2 a 7 anos, tá lá a questão egocêntrica, lá com o ursinho na mão, que o ursinho é dela, beleza? A fase operatória concreta, 7 a 12 anos, que é justamente aquela questão ali de você ter, né, conhecimentos concretos, é o famoso ver para crer, é o São Tomé, né? A fase operatória formal, que é a fase que nós conhecemos aí exatamente por conta disso aí. Aqui, a fase abstrata, né? Que é a adolescência. Mesma coisa aqui. Isso aqui eu vou falar para vocês agora. Vamos lá. Bem, amigos, Piaget, como nós vimos, ele era biólogo de formação. E boa parte da sua teoria, ele se baseou na obra de Charles Darwin. Sim, Charles Darwin escreveu a chamada teoria da evolução das espécies, clássica na ciência, na biologia, correto? Diferente, por exemplo, do, né, enfim, e a gente vai ver isso sendo adaptado para Jean Piaget. Jean Piaget vai adaptar isso para a relação da aprendizagem, né? Porque enquanto Vygotsky, Charles Darwin criou a teoria da adaptação das espécies, Piaget ele coloca a relação do processo de adaptação.
O que é a adaptação para Jean Piaget? Bom, para Jean Piaget, o estudo, a aprendizagem, ela parte de um processo de adaptação. Que é justamente o quê? Você entra em choque. A aprendizagem, ela parte de um choque, de uma relação de desequilíbrio entre as estruturas cognitivas que você já tem, correto? Que são os esquemas mentais, beleza? E aquele novo saber, que é aquele novo conhecimento que está sendo apresentado. E a busca é exatamente pelo quê? Pela relação desse equilíbrio, dessa relação de equilibração. E, obviamente, para você atingir essa equilibração entre esse novo saber e as suas estruturas cognitivas, com esse novo equilíbrio, essa nova equilibração, parte do processo de adaptação que se divide em dois momentos, que é o processo de assimilação e o processo de acomodação. O que seria o processo de assimilação para Jean Piaget? Seria incorporar novos conhecimentos àqueles que você já tem. Então, quando você incorpora novos conhecimentos àqueles que você já tem, você está o quê? Assimilando. E o processo de acomodação, professor Anderson? Ah, muito bacana. O processo de acomodação é exatamente o quê? Mudanças de padrões comportamentais. Ou seja, mudança dos chamados esquemas mentais. Como assim, professor Anderson? Mudança de formas de pensar. Então vamos lá, né? Você tinha uma opinião, um pensamento, uma visão. Obviamente você assimilou novos conhecimentos. Aí o processo de assimilação. E a partir dessa aquisição de novos conhecimentos, você mudou seu ponto de vista. Você mudou forma de pensar. Você pensava que era uma coisa, e a partir daí você passou, né, a imaginar uma outra coisa. Consequentemente, nós estamos afirmando que é o quê? O processo de acomodação, que é exatamente o quê? As mudanças dos padrões comportamentais, dos esquemas, da relação de pensamento, ok? Beleza? Ficou claro? Bacana, né, gente? E isso tudo a gente pode ver aqui, né? Olha que legal. Processo de assimilação da experiência-mente, né? Incorporando novos conhecimentos. Processo de acomodação da mente para a nova experiência. Por quê? Porque você mudou o seu padrão de comportamento, sua forma de pensar. E a equilibração, estados de equilíbrio de adaptação. Ou seja, claro, quando você é confrontado com um novo saber, você entra em desequilíbrio. E a partir desse processo de adaptação, que envolve assimilação e acomodação, você restabelece esse equilíbrio, que é a equilibração, que é essa estrutura e essa adaptação cada vez mais estável que Piaget pontua. Conceitos, processos de desenvolvimento, né? De inteligência. Assimilação, o sujeito entra em contato com o objeto, com o meio, retira informações e interpreta-as, assimila-as. E acomodação, os objetos de conhecimento apresentam propriedades e particularidades que nem sempre são assimiladas ou incorporadas pelos esquemas já estruturados no sujeito. A esse mecanismo de ampliação ou modificação de um esquema de assimilação, Piaget chamou de quê?
a acomodação. Então, claro que é a relação que a gente está colocando aí. Outra visão também bacana que fala sobre isso aqui, ó. Olha lá. A acomodação, momento de ação do objeto sobre o sujeito. A assimilação, tentativa de integrar dados, experiências a esquemas ou estruturas previamente construídas. Ou seja, você assimilar o conhecimento. Beleza? E equilibração, necessária para conciliar os aportes da maturação. Como assim maturação biológica? A relação é exatamente de você entrar em equilíbrio com as estruturas cognitivas. Ó, desequilíbrio, assimilação, acomodação, que é o processo de adaptação, e equilíbrio, que é o novo esquema. Te ensinei certinho, você tira a onda que eu te ensinei certinho, beleza, galera? Show de bola, maneiro, muito bom, muito legal, beleza? Então são situações, né, que com certeza cairão na sua prova, tá? Tema que você pode cobrar, vai estar na tua prova, legal? E que você, claro, vai acertar. Eu enviei para vocês aí para o grupo, né, uma sequência de exercícios, né? Na aula de hoje talvez a gente não consiga fazer, não vamos fazer, claro, né? Mas na aula que vem a gente vai fazer sim alguns exercícios. Eles estão com gabarito no final da folha, né? É uma espécie de simulado. Por que uma espécie de simulado? É para você de preferência imprimir e fazer aquelas questões, porque obviamente são questões típicas para cair em prova desse assunto, tá? E obviamente qualquer dúvida que você tiver, você pode me acionar, ou na próxima aula você pode me perguntar, que eu vou te responder com todo amor, carinho, atenção que você tanto merece, beleza? Junto com isso, nós temos esse material maravilhoso, que é o nosso, que eu falo nosso porque já é, né, compartilhado meu para os alunos, mas é da minha autoria, que é o nosso livreto, beleza? Que é exatamente esse material, não esse, mas sim esse, que vem com toda a teoria, tá? Para você sentar, ler com todo amor, carinho e atenção que você realmente tem que procurar ali, e que obviamente tá aqui, ó. Olha lá, tem a parte ali, ó. Olha Piaget, ó. Olha lá, sensório motor, o que que é, ó? Desenvolvimento, sensório motor, nascimento 2 anos. Desenvolvimento da permanência do objeto, capacidades motoras, pouca ou nenhuma capacidade de representação simbólica. Claro, né? Faz sensório motora. Pré-operatório, desenvolvimento da linguagem, pensamento simbólico. Então ele começa a desenvolver um pensamento simbólico. Egocêntrico, aí ó. Princípio da conservação, o que que é isso? Conhecimento de que a quantidade não está relacionada com a disposição e aparência física dos objetos. Então ele começa a ter essa noção, né? Operatório concreto, 7 a 12 anos. Desenvolvimento da conservação. Começo do pensamento lógico. E obviamente ele começa a ultrapassar a relação egocêntrica, né? Começa a deixar o egocentrismo de lado, beleza? Domínio do conceito de reversibilidade, né? Dificuldade em entender questões da natureza abstrata ou hipotética, beleza? Até porque ele está numa fase concreta, ok? Operações formais, a partir dos 12 anos. Desenvolvimento do pensamento abstrato, formal, lógico, que é a relação que você tem aqui. E claro, aqui eu explico de uma forma mais detalhada, com uma riqueza maior de detalhes, né? Cada relação aí que nós temos, não é? E vem Vygotsky aí também, ó, falando das funções psicológicas superiores, não é? Enfim, nível de desenvolvimento real,
potencial proximal. E aqui você tem aí um quadro comparativo entre a obra de Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Vallon a gente vai falar na próxima aula, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, beleza? Tranquilo? Maneiro, né, gente? Ó, então para não fugir do nosso roteirinho, vamos fazer aí pelo menos 2 questõezinhas de prova. Vamos lá. Tá aí as questões, bacanas, né? Bem legal. Ó, vamos fazer então a questão 13. Vamos fazer a questão 14. Né? 2 questões aí bacanas aí pra gente fazer, né? Então, as outras ficam pra galera fazer. E a gente vai, obviamente, eu vou fazer algumas aí na próxima aula também. E vou enviar novos materiais para que você pratique o máximo em cima de questões, beleza? Tá? Jean Piaget afirma que o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal, que é necessário, para antecipar hipoteticamente resultados. Então, desenvolvimento formal ocorre quando o quê? Quando o cara está acima de 12 anos, 11 anos. Letra D de delta. 14 a 14, olha lá, é caracterizado pelo início da construção da lógica. Início da construção da lógica corresponde a operatório concreto, letra D de dedão. Beleza? Tá aí, ó, pra galera. Meus amigos, ó, não sei se o pessoal tá ciente, tá? Se não tiver, eu vou tornar ciente. Né? Dia 12/10, teremos uma aula muito bacana de correção de exercícios. Né? Nosso aulão de exercícios. Passa em prova quem faz exercício. E esse aulão vai ser focado principalmente em exercício. Iremos corrigir 150 exercícios, beleza? Língua portuguesa, administrativo, história de Japeri, leis educacionais, ou seja, toda a parte geral da prova. Importantíssimo, infaltável. Caso você queira fazer, será um excelente investimento. Vai ficar gravado, pode assistir depois, etc, etc. Apenas R$20. Avisando a todos, por quê? Porque estamos acabando com as nossas vagas, tá? Desse aulão já, beleza? E amanhã vira o lote. Amanhã, para as pessoas que forem fazer a matrícula amanhã, para que eu enviar o link ainda hoje, depois da aula, fica R$20. Mas amanhã vira para o terceiro lote, que vai virar para R$30. Então, é mais R$10 mais caro. Então, se você for fazer, economize, né? Faça a sua inscrição hoje, tá? Depois da aula eu respondo a todos com todo amor, carinho e atenção, beleza? Que agora vai entrar a aula do pessoal de séries e